A paz, tudo bem? Vocês estão bem? Abra sua Bíblia, por gentileza, lá no livro de Marcos. Em nome de Jesus. Caetano, coloca o título, por gentileza, para nós. Marcos, capítulo 4. Uma passagem muito conhecida, mas eu creio que assim como Deus falou com a gente pela manhã, Ele vai falar agora à noite em nome do Senhor Jesus. Marcos, capítulo 4, versículo 35. Marcos 4, 35. Os obreiros podem sentar se quiserem, fiquem à vontade. Alguém lê o título para mim, por gentileza? Jesus acalma a tempestade. Jesus acalma a tempestade. E aqui o título da pregação. Hoje é um pouco de reflexão para nós. Amém, gente? Quem é você na tempestade? Em nome do Senhor Jesus. Gente, nós sabemos que não tem como nós evitar as tempestades na nossa vida. Sim ou não? Até porque as tempestades, elas fazem parte do nosso crescimento espiritual. Elas fazem parte através de uma atitude certa nossa, em meio à tempestade, a gente vai conseguir que essa tempestade se torne um testemunho nas nossas vidas. Então, a tempestade, o problema, as situações, ela é necessária na nossa vida. Mas eu quero ler alguns versículos aqui, vocês já conhecem esse versículo, mas eu quero ler para vocês em nome de Jesus. Olá, você que está nos acompanhando pelo canal do YouTube, estamos aqui hoje com a palavra de Deus. Se for possível, se você está na sua casa, acompanhe na sua Bíblia junto conosco. Marcos capítulo 4, 35, onde diz: Jesus acalma a tempestade. Amém, gente? Vamos lá no 35? A minha Bíblia é atualizada, então ela é um pouquinho diferente, mas nós vamos explicando em nome do Senhor Jesus. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. No 36 diz assim: deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Lá no 37, levantou-se um forte vendaval, algumas Bíblias está tempestade, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O título da nossa pregação é: quem é você na tempestade? E hoje eu pergunto para mim mesma e pergunto para o Senhor e para a Senhora: quem tem sido você na hora da tempestade? Eu comentava com as pessoas pela manhã que quando as coisas estão indo bem, quando a bênção chega, a resposta que nós queremos, ela chega, é natural que nós vamos estar feliz, alegre, sim ou não? Vamos vir na igreja louvando, vamos vir na igreja com alegria. Por quê? Porque aquilo que nós tanto precisava chegou na nossa vida. Mas o que mais agrada a Deus, o que mais é glorioso para Deus quando Ele vê em nós, é nós ter essas mesmas atitudes no meio da tempestade. E que, se diga de passagem, é algo muito difícil. Sim ou não? Há tempestades que vêm que a gente acha que a gente não vai suportar, que a gente não vai aguentar. Mas eu quero passar 3 lições dessa mensagem para você, para que nós venhamos, em nome do Senhor Jesus, ter uma atitude não como a dos discípulos, mas sim como a de Jesus. Coloca a primeira imagem, por favor, Caetano. Confiar em Jesus na tempestade.
Nós precisamos confiar no Senhor Jesus, porque o único que consegue, o único que tem poder para fazer acalmar essa tempestade na minha e na sua vida é Jesus. Sabe, eu falava pela manhã para as pessoas, nós precisamos entender que a tempestade, ela vem para todo mundo. Ela vai vir para mim, ela vai vir para o pastor, ela vai vir para você, ela vai vir para você que está nos acompanhando através desse canal. Essa tempestade, ela vai vir. Só que nós precisamos entender que o confiar em Jesus significa que mesmo em meio à tempestade, nós vamos ter que ter paz dentro de nós. E quantos de nós, no meio da tempestade, a primeira coisa que a gente faz é perder a nossa paz? Sabe, quando o problema se levanta, quando a luta se levanta, a primeira coisa que a pessoa faz, ela não consegue dormir, ela não consegue descansar, ela fica apavorada, ela fica como os discípulos estavam no barco. Eles estavam desesperados, eles estavam agitados. E olha que curiosidade, porque o Senhor Jesus estava no barco. Assim como hoje o Senhor Jesus está no seu barco. O Senhor Jesus está no meu barco. Diga para o irmão que está do seu lado, Jesus está no seu barco. Jesus, ele estava no barco. Só que os discípulos fizeram o que? Eles não confiaram. Eles ficaram apavorados, eles entraram em desespero, achando que o barco ia afundar. E quantas vezes nós entramos em desespero em meio à luta? Quantas vezes, quando a enfermidade ela bate na nossa porta, nós desanimamos. Nós, sabe, parece que a confiança que nós temos, parece que ela se perde e a gente começa a ficar com medo do que vai ser depois de tudo isso. Sabe, quando a luta, o problema financeiro bate na sua porta, quando o problema familiar bate na sua porta, quando os filhos do nada, sabe, começam a fazer coisas erradas, se levantam contra o pai, contra a mãe. Só que nós temos que entender que se nós não confiar em Jesus na tempestade, a gente vai se desesperar e a gente vai tomar decisões, atitudes que nós não deveríamos. Em primeiro lugar, nós vamos desagradar a Deus, sim ou não? Em segundo lugar, a pessoa ela vai adoecer. Hoje de manhã eu falava para as pessoas também, às vezes a tempestade na saúde, as pessoas acham que tudo é o diabo, sim ou não? Nós fomos ensinados assim, infelizmente, que tudo que acontece conosco é o diabo que fez. E às vezes tem tempestades que nós caminhamos diretamente a ela, e quando ela veio a gente ainda fica reclamando. Como a saúde, por exemplo. Quantas são as pessoas que são cristãs dentro da igreja, que elas acham que elas não têm que cuidar da sua saúde? Eu estava contando, a irmã falando para mim que ela falou assim, olha pastor, eu confio tanto em Jesus, que eu não vou tomar o meu remédio para pressão. Eu não vou mais tomar remédio nenhum, nem o da pressão. Aí eu falei, irmã, a senhora não está sendo sábia. A senhora não está tendo direção de Deus. Porque o Senhor Jesus, ele pode curar sim, mas se no momento agora a senhora está precisando tomar esse cuidado, tome. Quem está me entendendo? Eu uso o exemplo como enfermidade, mas em todas as áreas da nossa vida. Então nós precisamos confiar no Senhor Jesus, porque Ele está pronto para acalmar essa tempestade. E tem tempestades que vêm e vai. Tem tempestades que vai demorar um certo tempo. Porque toda tempestade, todo problema que se levanta na minha e na sua vida, ali dentro daquela tempestade, no meio daquele vendaval, tem algo ali que o Senhor Jesus quer ensinar para mim e para você. Quando se levanta um problema para mim, para o pastor, ou lá em casa, ou até mesmo dentro da igreja, eu sempre coloco na minha mente, qual é o ensinamento dessa vez? O que o Senhor Jesus está querendo mudar em nós com essa tempestade? O que esse problema está trazendo? Como que eu estou agindo com esse problema? Como que está a minha fé em meio à tempestade? Porque como eu disse, como as coisas estão bem, é muito fácil nós ter fé. É muito fácil. Não, eu tenho fé, eu confio em Jesus. Segunda imagem, fazendo favor, Caetano.
para mim completar aqui. Fé em ação. Gente, nós precisamos nos conscientizar, nós como cristãos, que de nada adianta se nós só ter a fé teórica. Nós precisamos ter a fé em ação. Nós precisamos ter a fé em prática. Nós precisamos agir. Aqui para os discípulos faltou fé. Sim ou não? Tanto é que o Senhor Jesus perguntou para eles: ué, cadê a fé de vocês? Porque se a gente parar para analisar, se os discípulos tivessem fé naquele momento, eles iam dizer em nome de Jesus, acalma essa tempestade. E vocês acham que a tempestade ia acalmar ou não? Sim, porque eles iam usar a fé e eles iam usar o nome de Jesus. E por que quando o problema vem, a situação vem, em vez de a gente usar a fé, muitas das vezes a gente se retrai. Muitas das vezes, em vez de a gente avançar diante daquele problema, a gente se fecha. A gente vê isso dentro da igreja. A pessoa se levantou uma tempestade, se levantou um problema, em vez dela correr para Jesus, ela corre de Jesus. Sabe, se levantou uma situação na casa dela, ela já não vem mais no culto. Ela já não ouve mais um áudio de oração que o pastor manda. Ela já não assiste mais o devocional Prioridade no canal. Ela já deixa de ler a palavra de Deus. Sabe, ela já deixa que a fé dela vire só uma fé teórica. E a fé teórica não vai nos trazer resultado. O que vai nos trazer resultado é a fé em prática, a fé em ação. Sabe, então hoje Deus ele está nos ensinando que para essa tempestade ela cessar, ela se acalmar, nós precisamos confiar em Jesus e nós precisamos colocar a nossa fé em ação. E essa fé em ação é no meio da tempestade. É quando vir a tempestade eu entender que eu preciso agir, eu preciso ter fé. Eu preciso, colocar dentro de mim que tudo isso vai passar. É que às vezes o problema ele vem tão grande, a onda ela vem tão grande, tão gigante, que a gente acha que aquilo ali vai ser para sempre. Mas a palavra de Deus diz que tudo passa. Quem já leu isso na Bíblia? A palavra de Deus diz que tudo passa. Eu não me recordo onde está escrito agora. Mas tudo passa. Mas o inimigo ele faz nós agir de uma forma que aquela tempestade ela vai durar para sempre. E aí a pessoa ela deixa de usar a fé, ela deixa de colocar a fé dela em ação. Porque quando nós confiamos, mesmo que nós não esteja vendo, mas nós vamos continuar agindo a nossa fé. Quem está entendendo? Ah, pastor, eu estou aqui, eu estou buscando por um familiar meu, por um filho, por um marido, pela minha esposa. Eu estou buscando por algum familiar meu. Você pode não estar vendo a mudança hoje nele ou nela. Mas como você confia em Jesus, você vai continuar buscando. Você vai continuar crendo, acreditando, agindo a tua fé. O pastor fala, vamos dobrar o joelho e vamos orar pela nossa casa. Vamos dobrar o joelho e vamos orar pela nossa casa. O pastor fala, levanta o nome da sua família, clama pela sua família. É isso que eu vou fazer, isso é colocar fé em ação. Mas hoje em dia a gente vê as pessoas fazendo o quê? Não fazendo isso. Não fazendo isso. Ou seja, não tem confiança, não tem fé em ação, não tem fé em prática. E às vezes a pessoa ela acha que o problema é a igreja, o problema é o pastor, o problema é a pregação, o problema é a pastora, é os obreiros. Mas não, se eu e você, nós não confiar e não colocar a fé em prática na hora da tempestade, como que a gente vai querer que essas tempestades elas se acalmem? Sim ou não? E a terceira imagem diz assim, ó, crer no poder de Jesus. Aqui na palavra, nesses versículos que nós lemos, a gente viu que os discípulos criam no poder de Deus. Sim ou não? Eles criam. Primeiro porque eles viram com os próprios olhos os milagres. E segundo porque quando a onda veio e começou a encher aquele barco, eles correram chamar Jesus. E é isso que nós temos que fazer. Quando o problema vir, quando, a tempestade vir, essa onda vir, independente do tamanho que ela seja, você e eu precisamos correr para Jesus. Porque nós cremos no poder dele.
Mas quando a onda vem, quando o problema vem, às vezes a pessoa, em vez dela correr para Jesus, ela corre de Jesus. Ela para de orar, ela para de buscar. As primeiras palavras que saem da boca do abençoado, da abençoada: eu estou dentro da igreja e olha o que está acontecendo. E Jesus olha lá de cima e fala assim: meu Deus, essa criatura não entendeu nada ainda. Anos de igreja e o abençoado ainda não entendeu. Por quê? Porque nós, às vezes, nós cremos no poder de Jesus, mas às vezes nós não confiamos na hora da tempestade e não colocamos a fé em prática. Gente, é muito fácil. Hoje pela manhã eu expliquei. Um exemplo. O altar aqui é o meu barco, certo? Cada um tem o seu barco. Jesus, ele está aqui comigo no meu barco. Jesus está aí contigo no teu... Fala para o irmão que está do seu lado enquanto a pastora bebe o mar. Fala: Jesus está no teu barco, irmão. Jesus, ele está no teu barco, mas olha só o que acontece. Eu estou aqui, Jesus está aqui no barco. Sim ou não? Fazer igual no Ministério Infantil. Jesus está aqui. A tempestade vem, a onda vem e quer encher o meu barco. E em vez de eu correr para Jesus, eu me desespero, eu xingo, eu fico bravo, eu perco a minha paz, eu fico procurando ajuda lá, procurando ajuda aqui, procurando ajuda lá. E Jesus está aqui do meu lado. Só que eu não estou focando que a solução de tudo está aqui. Então eu olho para lá, eu olho para a esquerda, eu olho para trás. É isso que acontece. Por isso que muitas pessoas passam um longo período na mesma tempestade. Porque em vez de ela pedir o socorro para Jesus, confiar em Jesus, colocar a fé em ação e crer que Ele que tem o poder para acalmar essa tempestade, ele vai procurar ajuda em outra coisa, ou ele vai ficar se reclamando. Sim ou não? É como se eu ignorasse Jesus. Ah, Jesus, fica aqui, tá? Pode ficar aqui. Eu vou reclamar aqui um pouquinho. Vou, entendeu? Ah, porque ó, a minha vida. Ô, fulano, tô dentro da igreja. Tô doente. Tô um monte de boleto para pagar. Ah, tô com problema no meu trabalho. Ah, meu marido não muda. Minha esposa, ai, não aguento mais. E o diabo vai ganhando tempo. E aí, em vez de ser só uma onda, vem mais onda. Não tem? Quando você está na praia, vem uma onda, você mal se levanta, já vem outra. Quem já passou por isso? É mais ou menos assim. Vem um problema, se a pessoa não estiver ali focada em Jesus, vai vir mais um problema, mais um problema. Porque a intenção de Satanás é exatamente essa. É fazer que você venha perder essa confiança. Então hoje, nós temos que refletir quem tem sido eu na tempestade. Primeiro que nós temos que entender o porquê que eu coloquei primeiro confiar em Jesus na tempestade. Porque o único que pode acalmar a tua e a minha tempestade é Jesus. Diga para o irmão que está do seu lado: é só Jesus. É só Jesus. Sabe, as pessoas podem querer nos ajudar, as pessoas podem... Mas é Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele está te vendo. Jesus, ele está vendo se na hora da tempestade você vai ficar emburrado, você vai ficar chateado, você vai parar de vir no culto. Ou pelo contrário. Ou nem que você entre de arrasto ali por aquela porta. Nem que você esteja lá cheio de problema, mas você abre lá o áudio e ouve a oração. Hoje pela manhã, com todo respeito, eu chamei a atenção dos irmãos da igreja. Eu nem sabia que dava para fazer isso. Eu fui arrumar a lista de transmissão do celular e lá dá para ver quem ouve o áudio ou quem nem abre o áudio. Gente, que tristeza. De 300 pessoas, se 50 ouve o áudio, é muito. Então a gente vê que é preocupante, porque nós temos uma grande tempestade pela frente, que é a perseguição contra a igreja. Sim ou não? E como vai ser essa tempestade? Quantos são os cristãos que vão fazer como os discípulos por um momento fizeram aqui? Ficaram com medo e não agiram à fé. Então nós precisamos ter essa consciência. Nós precisamos colocar dentro de nós quem eu sou na tempestade.
Porque é muito fácil você ser cristão quando as coisas estão bem. Eu posto um versículo, eu posto um louvor, eu saio pela rua louvando, dentro da minha casa é uma paz. Mas e na hora que o problema vem? Por que você perde a sua paz? Por que eu perco a minha paz? Por que você que me acompanha, você deixa que o diabo roube a tua paz? E aí você briga com um, briga com o outro, se chateia com um, xinga o outro, reclama. Por que nós fazemos isso? Então nós precisamos, sabe, se colocar na brecha do Espírito Santo. Entender que a fé teórica é algo que a gente já aprendeu. Quando a luta vem, eu e você, a gente já sabe o que a gente tem que fazer. Só que às vezes nós não praticamos. Um erro muito comum que nós cometemos é o seguinte: quando vem a tempestade, a única solução para essa tempestade se acalmar é Jesus. Só que às vezes nós queremos acalmar a tempestade do nosso jeito, na força do nosso braço. Às vezes você quer converter o teu familiar do teu jeito. Às vezes você quer que seja no teu tempo as coisas. E não é no nosso tempo. Não é. E quando nós entendemos que é muito mais glorioso no tempo de Deus, aí nós conseguimos confiar nele. Sabe, confiar que hoje o teu familiar está de um jeito, mas amanhã ele vai estar de outro. Pastora, o meu familiar já disse que ele não vai à igreja, ele não gosta de igreja. Talvez você está me acompanhando e você diga: eu fui decepcionado dentro de uma igreja, eu fui ferido dentro de uma igreja, eu não vou mais em igreja nenhuma porque as igrejas todas iguais. Ei, a minha Bíblia diz que todo joelho se dobrará. Quando algum familiar da minha própria família diz que não quer saber de igreja, eu não discuto, eu não brigo, eu não retruco, eu não falo nada. Eu creio no que está na Bíblia, que todo joelho se dobrará. Então creia nisso. Hoje é culto de família. Talvez você está passando uma luta com um familiar na sua casa. Talvez você que me acompanha está passando uma luta com o seu filho, com a sua filha. Mas não esqueça, a palavra de Deus diz que todo joelho se dobrará. Então só continua usando a tua fé. Continua orando, continua buscando, continua fazendo. Sabe, nós precisamos crer no poder de Deus ao ponto de confiar em Deus. E mesmo quando tudo diz não, mesmo quando a tempestade está, mesmo quando você olha e aquela onda está passando por cima de você, saiba que no momento certo, essa tempestade vai se acalmar e vai gerar um testemunho na sua vida. Sim ou não? É isso que vai acontecer. Porque nós cremos. Então lembre-se que a tempestade ela não vem para te matar, a tempestade ela não vem para te destruir. Pelo contrário, cada tempestade que nós passamos na nossa vida é um crescimento que nós temos. E crescer dói, sim ou não? Crescer dói. Em todas as áreas, em todos os sentidos, crescer dói. Você acha que espiritualmente ia ser fácil? Não ia. A pessoa que começa a cuidar do corpo dela, começa por questão de saúde, ou seja o que for, começa a fazer uma academia, começa a fazer uma caminhada. No começo não vai ser fácil. Ela vai sentir dores, ela vai ter que se privar de comer certas coisas, de, comer certos alimentos que não faz bem para a saúde dela. No começo não vai ser fácil. Aí no espiritual a gente quer que seja fácil. Não, vai ser difícil. Mas nós temos que permanecer. O Senhor Jesus, Ele pode acalmar a tempestade. E como eu estava falando, às vezes é que nós queremos acalmar a tempestade do nosso jeito. E o que nós temos que fazer, nós não fazemos. Sabia? Fica de pé no seu lugar, por gentileza. Quando nós estamos em meio à tempestade, nós temos duas coisas para fazer. Essa que eu li para vocês, confiar em Jesus, ter a fé em ação e crer no poder de Jesus. Essa tem que ser a nossa atitude.
E a parte de acalmar a tempestade, de resolver o seu problema, de dar a sua cura, de dar a sua libertação, de dar o seu familiar restaurado, convertido, de dar o seu casamento abençoado, é com Jesus. Só que às vezes nós queremos fazer a parte de Jesus. Olha como a gente é. Alguém vai se identificar. A gente quer fazer a parte de Jesus, mas a parte que é a nossa de acalmar nós mesmos, a gente não faz. Sim ou não? Na hora da tempestade, quem primeiro tem que se acalmar não é a tempestade, é eu e você. Porque se você não se acalmar, você vai tomar a atitude errada. Você vai fazer coisas sem pensar. E aí depois você ainda vai ter mais uma consequência dessa atitude que você fez sem pensar. Então olha como é lógica isso. Então quando vem a tempestade, o primeiro passo é você se acalmar. É você dizer, não, peraí, eu confio em Jesus. Ah não, se levantou esse problema, não, Jesus está comigo. Sabe, todo momento você crê. O primeiro passo é se acalmar. Se você ficar nervoso, se você ficar estressado, se você ficar irritado, se você ficar querendo descontar nos outros, sinto muito, Jesus não vai conseguir agir, porque você não está focado no que você tem que estar focado, e sabe o pior de tudo? Você ainda vai adoecer. Sim ou não? Quando a pessoa ela fica muito nervosa, o que acontece? Ela vai ficando doente, ela vai adoecendo, ela não consegue mais dormir, ela não tem paz, ela não consegue se alimentar direito, porque ela está focada naquela tempestade, naquele problema. Sabe, ela não está conseguindo resolver, aí ela fica tão focada que ela perde o sono, ela perde de fazer uma boa alimentação, aí daqui a pouco está brigando com o filho, está brigando com a esposa, está brigando com o marido, está brigando com o patrão. Então nós temos que, sabe, colocar a nossa cabeça no lugar na hora da tempestade e seguir esses 3 passos de fato de verdade, para que nós venhamos entender, não, eu confio em Jesus. Sim ou não? Se você confia, por exemplo, vamos dar um exemplo, você tem um filho, um bebezinho pequeno, e você fala assim, pastora, a senhora pode ficar 1 hora com o meu bebezinho? Eu falei, posso. Traga ele aqui e eu cuido dele para você. Se você confia em mim, você vai trazer o bebezinho e vai deixar, você vai ficar tranquilo, porque você confia. Mas se você não me conhece, você nunca me viu na vida, você vai deixar o teu bebê comigo? Não, é óbvio que não. Agora, como que nós vamos deixar de confiar num Jesus que nos tirou do mundo? Um Jesus que nos libertou, um Jesus que já nos curou, um Jesus que morreu por nós na cruz. Como que eu não vou confiar nele? Então nós precisamos confiar nele e continuar agindo a fé, colocando a fé em ação. E nunca esqueça disso. É mais glorioso você continuar usando a sua fé na tempestade do que na bênção. Lembre-se disso. É glorioso para um pai, para o Senhor Jesus olhar lá de cima e falar assim, não, olha lá, a tempestade, o problema está lá na vida de fulano, mas olha, ele continua o mesmo. Está até mais forte, está até orando mais, buscando mais, indo mais à igreja. Então é isso que nós temos que fazer. Quem entendeu a palavra? Amém, gente?